formas de pão de açúcar, como recipientes cônicos de diferentes tamanhos e confeccionados em barro, nomeadamente barro importado, são de facto os materiais cerâmicos mais comuns da arqueologia da época moderna na Madeira. Neste episódio, alusivo ao tema das formas e da sua relação com a dinâmica açucareira, faremos uma incursão sobre os primeiros achados nas costas do Jardim do Mar, faremos uma referência especial ao surgimento dos primeiros indícios cerâmicos na Praça Colombo no Funchal e, finalmente, uma referência aos achados arqueológicos no Centro Histórico de Machico e toda a dinâmica da relação de proveniência, de distribuição e dinâmica açucareira com a região de Aveiro. O estudo da história do açúcar na Madeira tem-se baseado fundamentalmente na análise e na interpretação de documentação escrita, fontes manuscritas e impressas. Só há relativamente pouco tempo, nomeadamente após as primeiras escavações arqueológicas desenvolvidas no Funchal e em Machico, é que se conheceram materialmente os achados dos contentores cerâmicos, conhecidos por formas de pão de açúcar. Até lá, desconheciam-se as cronologias e a relação com os engenhos e com as moradias solarengas, as tipologias e as proveniências geográficas dessas peças cônicas características. Fora da especificidade do trabalho arqueológico, estamos em crer que uma das primeiras formas de pão de açúcar encontradas intactas terá sido achada há relativamente pouco tempo na costa do Jardim do Mar, a oeste da Ilha da Madeira. Trata-se, ao fim e ao cabo, de uma peça de tamanho reduzido, de pastas claras, encontrada num contexto subaquático pelo professor Miguel Pita, e trata-se de um extraordinário exemplar para conhecermos futuramente a origem do fabrico destas excepcionais formas de pão de açúcar. Outros elementos cerâmicos das formas de açúcar foram recolhidos nos anos 60 do século XX por António Aragão, no espaço do antigo Convento da Piedade, na atual cidade de Santa Cruz, pese embora esses achados só tivessem sido tecnicamente divulgados pelos arqueólogos em 2001. Nos anos 80 do século XX, as escavações promovidas na Praça Cristóvão Colombo, no Funchal, pela equipa de Mário Varela Gomes, forneceram igualmente abundantes fragmentos de formas. Encontramos-nos no Museu Cidade do Açúcar, um espaço museológico que integra um conjunto de estruturas e de objetos cerâmicos e metálicos relacionados com a dinâmica açucareira dos séculos XV aos séculos XVII. Neste espaço em particular podemos observar uma extraordinária coleção de formas de pão de açúcar provenientes das escavações da Praça do Colombo, mas também de outros espaços arqueológicos do Funchal e, sobretudo, ter atenção que existem diferentes tamanhos destas formas de pão de açúcar e que, a priori, determinariam uma função distinta da produção do açúcar na época da expansão portuguesa. De acordo com os dados históricos e arqueológicos atualmente disponíveis, a expressiva maioria dos recipientes cerâmicos utilizados no fabrico do açúcar era importada do continente português e provavelmente de Espanha. Até à data, não se conhecem dados científicos sobre o fabrico de formas de pão de açúcar nas olarias da Madeira e do Porto Santo.
um documento da primeira metade do século XVII, nomeadamente o conteúdo de uma ata da variação da Câmara Municipal do Funchal, de 13 de maio de 1626, refere implicitamente a requisição de uma caravela para embarcar para Aveiro com o objetivo de comprar formas de açúcar. Nesse documento constava a carência desse tipo de recipientes na Madeira, receando os oficiais da autarquia funchalense a perda de elevadas quantidades de cana para o processo de produção de açúcar. Não obstante estas indicações históricas, recentemente os arqueólogos submeteram a análises arqueométricas dezenas de fragmentos de formas de várias escavações, cujos resultados são muito animadores quanto à origem daquelas cerâmicas. A nível de trabalhos muito concretos, temos feito muito apoio a nível do continente, mas também nas ilhas, nomeadamente na Madeira, onde fizemos um trabalho de várias centenas de análises de fragmentos arqueológicos dirigidos para tentar encontrar a origem de fabrico das formas de pão de açúcar. Portanto, aí os arqueólogos locais da Madeira entregaram-nos vários materiais encontrados em escavações no Machico, no Funchal, São Vicente e também noutras localidades da Madeira, a partir da qual, digamos, nós conseguimos, pela análise química, identificar que grande parte das produções dessas formas de pão de açúcar que se encontram na Madeira vieram ou da zona de Aveiro ou então da zona de Coimbra, mais precisamente de Taveiro, que é nos arredores de Coimbra, e, portanto, quer dizer que esses dois grandes locais eram os principais, não eram os únicos, mas eram os principais responsáveis pela exportação de formas de pão de açúcar para a Madeira. Esta informação é condizente com outras que temos a nível dos Açores, temos algumas caracterizações também que nos permitem apontar na mesma direção, e também no Brasil e São Salvador da Bahia, onde temos algumas caracterizações que nos provam também que havia mesmo exportação para essas distâncias. A região de Aveiro foi provavelmente um grande centro produtor deste tipo de contentores cerâmicos para a indústria açucareira da Ilha da Madeira. Frequentemente citada na documentação coeva como sendo uma área de produção de formas de açúcar, nos últimos anos têm sido noticiados vários achados resultantes de campanhas de escavação ou de descobertas fortuitas. Daqui, das suas olarias, eram produzidas muitas peças que depois eram utilizadas tanto localmente como exportadas para outros locais. E aqui destaca-se mais uma vez as formas de açúcar, designada cerâmica do açúcar, que iria de Aveiro então para os locais de produção, que temos principalmente na Ilha da Madeira, mas depois também se prolongou por todas as outras ilhas que íamos encontrando, nomeadamente os Açores, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, e depois o grande boom de produção de açúcar e de exportação de formas para o Brasil. Estamos aqui neste momento em presença de um muro construído com uma série de formas de açúcar colocadas na horizontal, numa casa seiscentista que tem, assim, dentro das suas paredes, este tipo de cerâmica, esta tipologia cerâmica. Estas peças que foram utilizadas como material de construção, as mais antigas, são peças de refugo de forno. São peças que não saíram bem durante o processo de cozedura e então não podiam ser exportadas e ir para os locais de utilização. Havendo então um estoque destas peças, se calhar até em tolheira,
era material que podia ser reutilizado para a construção e foi isso que aconteceu, e este é um exemplo, mas muito mais temos na cidade de Aveiro. A particularidade desta parede é que as formas estão praticamente inteiras e são colocadas na horizontal, ao contrário de outros exemplos na cidade que temos formas inteiras, mas são colocadas na vertical. Nos últimos anos, os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no centro histórico da cidade de Machico têm fornecido numerosos conjuntos de fragmentos de formas de Pão de Açúcar, cujo estudo e análise permitiram ensaiar uma primeira tipologia para os séculos XVI e XVII. Na atualidade, conhecem-se 3 tamanhos distintos com diâmetros que variam entre os 55 e os 28 centímetros. Segundo os arqueólogos, esta variabilidade tipológica pode ser o resultado de um processo tecnológico de experimentação e de fabrico do açúcar e dos seus derivados, admitindo-se a possibilidade das formas terem servido distintamente para um processo de purgação e cristalização do açúcar resultante de várias cozeduras. No mês de março de 2017, tivemos a oportunidade de dar conta de um conjunto apreciável de formas de pão de açúcar encontradas no entulho da Capela do Espírito Santo, também conhecida por Capela dos Capitães Donatários, na Igreja Matriz de Machico. A intervenção nas capelas laterais da Igreja Matriz de Machico é uma intervenção que já está sinalizada como urgente e necessária desde 2003. Esta intervenção proporcionou-nos aqui um conhecimento e uma descoberta sobre peças de cerâmica, neste caso formas de açúcar e sinos que eram utilizados na purga de açúcar, que são reveladores da riqueza da capitania de Machico no comércio do açúcar. Riqueza que é refletida até nesta prática da utilização destas peças de cerâmica no contexto da construção. As peças de cerâmica proporcionavam uma belíssima acústica e são indiciadoras de utilização até como entulho, o que mostra a riqueza destes materiais, destes equipamentos existentes em Machico à data. Estamos a falar do século XVI, estamos a falar de uma capitania riquíssima, que ditou aqui um conjunto de práticas que tiveram reflexos ao nível do património artístico, desde logo manualino, que pode ser verificado na própria Igreja Matriz, muito semelhante em termos construtivos à Sé do Funchal, como aliás era hábito nas práticas construtivas dessa época. E reflete esta riqueza e esta diversidade cerâmica que neste momento vai ser estudada. Estes achados ocorreram num contexto de obra. A obra teve início, portanto, o auto de consignação foi em dezembro, é uma obra que irá decorrer até setembro de 2017. Foi uma surpresa. No projeto, nos estudos, não estava referido, nem antecipávamos esta descoberta, o que mostra a importância das intervenções no domínio do património e a importância do acompanhamento arqueológico. Neste caso, estamos a falar de abóbadas,
também tem acontecido noutro tipo de intervenção. A Madeira é riquíssima do ponto de vista patrimonial, não só artístico, como edificado, e qualquer projeto que implique revolvimento de solos em determinadas zonas, afigura-se de facto imprescindível o acompanhamento arqueológico, é obrigatório, porque estas situações podem ocorrer e são mais frequentes do que nós, por vezes, anteciparíamos. É curioso observar a presença de miniaturas de formas de açúcar no registro arqueológico, com a particularidade de serem confeccionadas em olarias locais. Atualmente, a maioria dos investigadores tende a associar estas miniaturas realistas com objetos utilizados nas atividades lúdicas infantis e juvenis, ou seja, tende a vê-las como brinquedos usados pelas crianças de há pelo menos 500 anos. Este tipo de peças tem sido encontrado em Machique e no Funchal, em conjunto com outras miniaturas de loiça de ir a fogo e de serventia de mesa. A sobrevivência cultural e física das formas e dos pães de açúcar chegou aos nossos dias, por exemplo, nas festividades religiosas e profanas da Ponta do Pargo, onde se confeccionam cartuchos de tabuleiro de forma cônica, numa simbologia com a dinamização da produção e do comércio açucareiro. Uma certa relação com a temática da produção do ouro branco e das formas de açúcar, temos aqui um registro, de certa forma, também de património imaterial, que é a festa de Santo António na Ponta do Pargo, portanto, a festa dos tabuleiros. É uma festa que se realiza no mês de setembro, e não no mês de junho, como seria naturalmente na altura de Santo António, e que tem uma particularidade especial. Portanto, cada sítio escolhe um representante, um regente, que leva um tabuleiro deste género e que na parte central do tabuleiro leva um cartucho que até há uns 20, 30 anos atrás era totalmente recheado com açúcar. Daí a nossa ligação, a possível ligação desta festa com a produção de açúcar e com os pães de açúcar. Sendo a Vila da Calheta um lugar rico, que foi muito rico em termos de produção de açúcar, é natural que houvesse esta troca e que o açúcar fosse levado como moeda de troca entre os dois produtos. O que interessa salientar aqui é a forma cônica destes cartuchos e o facto também de serem precisamente recheados de açúcar. Estes tabuleiros, sendo cada um representando uma pessoa da freguesia, eram levados depois para os bazares, e o dinheiro, os ovos, as frutas que eram colocadas, depois eram vendidas, arrematadas e o dinheiro ficava para a igreja. Salientar que a decoração exterior do tabuleiro era neste papel de manteiga, como se dizia antigamente, e que tentava-se reproduzir os símbolos do bordado de madeira. Portanto, aqui seria mais uma chega para a importância que o açúcar teve também, não só no Concelho de Machique e no Funchal, mas também noutros pontos da ilha, nomeadamente ligado a uma festa que, infelizmente, aos poucos está a perder um pouco a cadência e a tradição.
do